Compras internacionais de até US$ 50 voltam a ficar mais baratas para o consumidor brasileiro. O governo federal publicou uma medida provisória que zera o imposto de importação sobre esses produtos no âmbito do programa Remessa Conforme. A cobrança ficou conhecida como taxa das blusinhas e atingia principalmente compras feitas em plataformas internacionais. Com a mudança, o imposto federal de importação deixa de ser cobrado nas remessas de até US$ 50. Avanço importante, mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Isso vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia. Mas isso não significa que a compra fica totalmente livre de tributos. O ICMS, que é um imposto estadual, continua sendo cobrado. A alíquota varia de estado para estado. Em Minas Gerais, por exemplo, é de 17%. Apesar disso, a medida do governo deve proporcionar um alívio para os consumidores. A decisão foi comemorada por plataformas internacionais de comércio eletrônico. O CEO da Shein no Brasil, Felipe Feistler, classificou a medida como uma vitória para o consumidor e disse que a revogação amplia o acesso a produtos mais baratos, especialmente para as classes C, D e E. Do outro lado, entidades da indústria e do varejo brasileiro criticaram a mudança. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção e a Associação Brasileira do Varejo Têxtil avaliam que o fim da taxação aumenta a desigualdade entre empresas nacionais e plataformas estrangeiras. O setor produtivo alerta para risco de perda de empregos, queda nas vendas e prejuízo à indústria brasileira. Havendo queda de faturamento dessas empresas, nós vamos verificar uma queda dos investimentos. Sem faturamento não há receita, sem receita não há investimentos. A consequência seguinte será, infelizmente, a redução de produção. Se você não tem mercado, se você tem um concorrente estrangeiro ocupando o seu mercado, você não tem outro caminho a não ser reduzir a sua produção. Como essa mudança foi feita por medida provisória, ela já está valendo, mas precisa ser analisada aqui pelo Congresso Nacional para que se torne permanente. Então, a partir de agora, os parlamentares têm até 120 dias para aprovar, alterar ou rejeitar o texto. Se não houver uma análise dentro desse período, a MP perde a validade e a taxa volta a ser cobrada. Esse prazo finaliza em setembro, pouco menos de um mês antes das eleições. E isso muda todo o cenário. Essa não é a primeira vez que o Congresso discute a taxa das blusinhas. Em 2024, os parlamentares aprovaram a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, com o argumento de proteger a indústria nacional e combater irregularidades no comércio eletrônico. Antes disso, o governo já havia criado o programa Remessa Conforme, que obrigava as plataformas a prestar informações antecipadas à Receita Federal e a recolher os tributos no momento da compra. A ideia era reduzir práticas como subfaturamento, contrabando e fracionamento artificial de remessas. Agora, o tema volta ao centro do debate em um contexto político diferente. Em ano eleitoral, a avaliação de governistas é que a manutenção da taxa pode ter impacto negativo junto ao consumidor. Por isso, a expectativa é que a discussão no Congresso tenha um desfecho diferente do que ocorreu nas votações anteriores. De um lado, o setor produtivo pressiona pela proteção da indústria nacional. Do outro, parlamentares avaliam o peso político de manter uma taxação impopular sobre compras de baixo valor, justamente às vésperas das eleições.